Bom, recentemente eu acabei tirando minha carteira de motorista e eu tive aquele famoso choque de realidade, que eu percebi que basicamente na vida real não é que nem o GTA. E bom, tirando minha carteira também, eu acabei lembrando de um desenho que eu assistia muito na infância, que na verdade não era um desenho em si, e era uma animação em CGI, como vocês conhecem, como essas animações da Disney, que era dividido em 4 filmes. E bom, eu tô falando de Hot Wheels Accelerations. Eu acho que esse vídeo aqui vai ter um pouco de quebra de gerações, pois eu acredito que muitos de vocês não chegaram a assistir esse desenho, pois é um desenho que passou na época de 2007 a 2011 mais ou menos, e depois parou de passar na TV. E como eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade, eu vi que muitos de vocês têm por volta de 14 a 16 anos, então provavelmente muitos de vocês não chegaram a assistir, mas eu acredito que pelo menos tem umas 5 pessoas aqui no vídeo que chegou a assistir esse desenho na época. Cara, eu acabei reassistindo recentemente Hot Wheels Accelerations e simplesmente, galera, esse desenho envelheceu super bem. Bom, claro que hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas, porque naquela época que eu assisti eu não entendia muito bem as coisas, e depois que eu reassisti os 4 filmes, eu acabei entendendo melhor coisas das histórias. E cara, eu sei que tipo, o CGI dele é um pouco velho, porque é um CGI feito lá em 2004, 2007, que eu fui ver a cronologia dos filmes. Mas, cara, se a gente levar isso em consideração que era 2004, 2005, não envelheceu tão mal. E, cara, a história desse desenho, mano, é muito boa, cara, é muito boa mesmo. Até é algo que é muito complexo para uma criança entender. E isso que eu acho foda dos desenhos dos anos 1990, 2000, porque mesmo sendo para o público criança, eles tinham histórias complexas. E, bom, a história de Hot Wheels Accelerations é basicamente o seguinte. Pra quem não sabe, Hot Wheels Accelerations ele é uma sequência de um filme que era o Hot Wheels Corrida Mundial, né? Que foi lançado, se eu não estou enganado, em 2003. Porém, esse filme, né? O CGI dele envelheceu meio mal, né? No final de Hot Wheels Corrida Mundial, o Vert, né? Que é o protagonista da série, ele acabou conseguindo o Anel do Poder e dando ao Dr. Tesla. Só que no final, né? A Galeoron, que era a vilã do primeiro filme e também vilã do Accelerations, ela acabou pegando esse Anel do Poder. Pra quem não sabe, o Anel do Poder é basicamente um item lá criado pelos Acelerons. E os Acelerons, eles eram uma espécie de deuses, né? Que eles criavam pistas por vários lugares, tipo como praias, como vulcões, como florestas, enfim. E quem conseguisse passar por todos esses reinos, né, de corrida, no final acabava se tornando um Accelerace, né? Ou seja, era um cara que era digno para correr contra, entre aspas, os deuses, né? Porque os Acceleraces, eles eram uma raça. Então, basicamente, nesse universo de Hot Wheels, os Acceleraces é como se fosse uma raça suprema, só que focado em corridas de carro, né? Eu sei que é um pouco bizarro a premissa, mas é bem interessante pra época e até hoje também, se você for parar pra pensar, porque tem animes, né, que tem uma proposta tão bizarra, então se você avaliar bem, não é uma proposta tão bizarra, né, onde no universo as pessoas mais fortes, né, são a raça lá que faz corridas de rua. Mas voltando pro enredo do primeiro filme, bom, o Dr. Tesla, né, acabou descobrindo que a Galeoron tava criando drones para correr nesses reinos de corridas com o Anel do Poder, e bom, ele, para tentar salvar, entre aspas, o mundo, né, dessa ameaça que eram os drones, ele acabou conseguindo fazer uma espécie de holograma 3D do Anel do Poder para os pilotos conseguirem entrar nesses reinos. E bom, no começo do filme a gente vê que o Vert ele se juntou a uma gangue que se chama Teco. Não vamos fazer piadinha com o nome da gangue. Que basicamente quem faz parte dessa gangue é o Vert, que é o protagonista do primeiro filme e também protagonista dessa série de filmes. O Kurt, que era o vilão do primeiro filme, só que agora nesse filme ele tá do bem. Aí tem mais 3 personagens novos, que é a Carla, que foi introduzida nesse filme. O Nolo, que é o líder da gangue, né? E o Shirako Takamoto, que quem assistiu esse filme na época e que ainda se lembra, com certeza é o personagem favorito de muita gente. Ele é meu personagem favorito da série, porque, mano, basicamente ele era um japinha que aí ficava direto escutando música e tal, gostava de escutar som muito alto. Cara, era simplesmente muito foda. Eu acho que você já deve ter conhecido o Shirako, pois ficou um meme muito famoso em 2020 dele e do Kurt, e eu vou dar uma palhinha pra vocês verem. Está customizando? Recuizando. A Teco, basicamente, ela tinha uma estética bem parecida com aqueles carros tunados ali da época de finalzinho de 90, começo dos anos 2000, com aquela estética ali de Japão, carro rebaixado, carro colorido, com estampa, carro com neon, enfim. Eles tinham uma estética bem legal, bem colorida mesmo assim, só que eles focavam mais na cor amarela e na cor azul.
E cara, eu gostava muito da Teco, sério, a Teco ela tinha muito estilo, pois os carros dela lembravam muito os carros do Need for Speed, né? Need for Speed Underground 1, Need for... De 1, quand tu parles, tu bégayes. De 2, tu me parles de 1m20, c'est pas que tu fais quelqu'un, je fais 1m82, je vais te bosser ta grand-mère. Je vais te bosser ta grand-mère. Je veux même pas te connaître avec toi. Comment ça va avoir marre, tu me casses. Need for Speed Underground 2, Midnight Club 3, eles tinham uma estética ali bem foda mesmo, ali, bem estilo Japão mesmo. E bom, quem eram os integrantes dessa gangue? Tinha o Vert, que era o protagonista do primeiro filme, que nesse filme ele não é o líder da gangue, ele é só mais o membro principal ali. Aí tinha o Nolo, que era o líder da gangue, né? Que ele tinha uma rivalidade com o líder da gangue Metal Manix, né? Por conta do seu passado, pois o seu irmão, entre aspas, morreu por causa do Torque, né? Que era o líder da Metal Manix. Mesmo o Nolo sendo líder, ele era o cara mais imaturo da gangue, pois ele sempre tinha essa rivalidade com o Torque, né? Sempre querendo ferrar ele durante as corridas. Tinha o Kurt, que era o vilão do primeiro filme, que agora tá do bem na gangue Teco, né? E ele tem uma rivalidade com o seu irmão Mark, que tá na gangue Metal Manix, né? Por conta que umas merdas que o Kurt acabou fazendo, né? O Mark pegou 2 anos de cadeia e nisso o Mark teve um ódio absurdo por conta do Kurt. Mais na frente eu falo sobre o Mark. Tem a Carla, que é uma personagem nova que é integrante, a única integrante mulher, né? Das corridas que tem nesse desenho. Ela é a mais cabeça dali, né? É a que tem mais consciente ali, porque os caras são tudo pirado. Pelo fato também dela ser mulher, né? Mulher sempre é uma pessoa mais equilibrada que tá ali sempre pra deixar a paz no local. E ela era a mais inteligente ali do grupo também, era sempre ela que tava descobrindo as estratégias lá pra conseguir vencer as corridas. E ela também foi a única da gangue que não perdeu o carro. O carro que ela começou no começo do filme, da série, ela foi até o final da série com o mesmo carro, ela não perdeu o carro nenhuma vez. Um pouco irônico, né? Até porque ela é uma mulher, mas enfim, sempre o pessoal faz piada com mulher no volante, perigo constante, né? Mas no caso da Carla, ela foi a única que não perdeu o carro durante a série toda. E tem o meu personagem favorito, galera, que eu acredito que quem assistiu também seja de muitos, que é o Shirako. O Shirako é o meu personagem favorito do desenho e também da gangue Teco. Cara, porque basicamente o Shirako era um japonesinho, né, que sempre ficava escutando música, inclusive música alta, seu carro tinha até paredão, pra vocês terem ideia. Tinha uma de caixa de som em cima lá, que ele sempre usava nas corridas, tanto para atrapalhar os drones, como também para ajudar em algumas determinadas ocasiões, né, que ele precisava usar os sons. E cara, essa gangue ela tinha uma trilha sonora muito boa, que variava ali entre o hip hop eletrônico, a música eletrônica mesmo. O interessante desses filmes é que eles tinham uma trilha sonora, e não era trilha sonora assim da criança, era trilha sonora pra macho alfa mesmo. Os caras tacavam hip hop lá bolado lá da época dos anos 2000, música eletrônica também naquela época, cara, era muito foda. Cara, Hot Wheels é um desenho de Shed, cara, eu recomendo muito que vocês assistam, porque cara, simplesmente ele tem um drip solo dele, tipo, ele tem algo assim que não importa a época que você vai assistir, você sempre vai achar foda. E foi a mesma sensação que eu assisti naquela época que eu assisto hoje em dia. Enfim, mas voltando a falar, né, da gangue. E os carros deles, cara, era muito legal. O carro que eu mais gostava da gangue, inclusive, era o carro do Shirako. Tinha um momento da história também que o Shirako acabava usando uma moto. Essa moto é usada apenas 2 vezes, né, nessa corrida que o Shirako usa. E depois é usada pelo Vert, né, em outro reino lá. E os carros que a Teco usava, basicamente, era aqueles carros ali puxados por exóticos, né, tipo como Ferraris, carros esportivos e Turners, né, que é aqueles carros ali modificados, por exemplo, Honda Civic, como Subaru, como Eclipse, como Supra, Skyline, naquela pegada desses carros aí, tá ligado? Vocês sabem como é, porque vocês já assistiram Velozes e Furiosos e também acredito que já jogou alguma corrida de customização, né, que tem, você pode modificar, tacar neon, tacar uma de porra aí nos carros. Enfim, a pegada dos carros desses era bem essa pegadazinha mais moderna, né, bem puxada mais pro estilo japonês. E falando agora dos Metal Manix, bom, eles eram totalmente o contrário da Teco, né? Que basicamente os carros dele eram no estilo muscle, né? Pra quem não sabe, estilo muscle é aqueles carros de arrancada, né? Que é mais famoso, né, nos Estados Unidos, como por exemplo Dodge Charger, Camaro, tá ligado? Vocês sabem, esses carros de arrancada que o pessoal sempre costuma colocar pneu pra fora, suspensão, que o carro fica levantando, dançando, enfim. A pegada dos carros da Metal Manix era bem nesse estilo aí. E uma coisa interessante é que os carros da Teco, aparentemente, eles pareciam correr bem mais que os carros da Metal Manix, porque os carros da Metal Manix, eles pareciam uns lixos lá, tudo arranhado, todo sujo, mas eles competiam de igual para igual na corrida, e isso era bem interessante, rapaziada. Gostava muito disso. E bom, quem são os membros da Metal Manix? Tem um líder, né, que é o Turk, sei lá, não sei como é que pronuncia o nome dele, que era aquele cara lá bem fortão, né, que era um negro. E ele tinha uma rivalidade com o Nolo, né? E por conta lá da corrida que o Turk fez com o irmão lá do Nolo, o irmão do Nolo acabou morrendo. E mais na frente a gente descobre um plot twist sobre isso aí, né? Que na verdade nem foi culpa do Turk, foi culpa do próprio irmão do Nolo que sobrou na curva sozinho. Aí tem o Mark, né? Que é o irmão do Kurt,
que ele mudou muito, pois ele apareceu também no primeiro filme, né, que é a Corrida Mundial. Ele tinha uma aparência bem, uma pessoa mais fraca, vamos dizer assim. Ele era um carinha mais puxado ali pro nerd, e depois que ele pegou 2 anos de cadeia, ele acabou voltando com a personalidade totalmente diferente, a aparência também. Agora ele tá mais fortão, bombado, e agora ele é um personagem puto, né, ele fica com raiva direto, qualquer coisa irrita ele. E ele sempre ficava tentando boicotar o irmão dele durante as corridas, né, por conta que, por culpa do irmão dele, ele acabou pegando 2 anos de cadeia, sendo que ele era inocente. E tem essa rivalidade que durante o filme também eles têm um desenvolvimento, eles acabam se entendendo no final do filme, que isso é bem interessante também em Hot Wheels. Tem o Porkchop também, que é um dos personagens mais legais dessa série, pois ele era um cara grandão, né, fortão, só que ele tinha muito medo de água. Isso era uma coisa bem engraçada que eu achava na época, embora hoje em dia já tenha uma visão diferente sobre isso aí. Mas era bem engraçado, mano, o Porkchop era tão doido, velho, que ele usava uma âncora de navio, ou de barco, acho que de barco, né, porque de navio é muito grande, de barco dentro do carro dele, mano, e ele usava isso contra os drones, era muito engraçado. O Porkchop era muito doido, ele tinha um osso empedurado com um cordão, que ele, toda vez que ele ficava puto, ele ficava mastigando. Ele tinha uma rivalidade com o Shiraku, pois o Porkchop ele tinha um pouco de sensibilidade nos ouvidos, ele ficava puto quando o Shiraku ficava usando aqueles sons a toda altura. Tem uma corrida específica também que o Porkchop ele usa uma moto, aquelas estilo Harley Davidson, uma corrida que, tipo, eu fiquei, mano, como assim? O Porkchop vai com uma moto dessa que na vida real é ruim pra dirigir, os caras vão usar em reino de corrida, quando você dá loop, dá mortal, pula em rampa, um bocado de putaria usar uma moto dessa ruim. Eu já achava estranho o Shiraku usar uma moto GP, né, aquelas motos normais, num reino, e o Porkchop vai lá e usa uma Harley Davidson, que é ruim que só pra dirigir na vida real. Tem uma corrida, galera, que o Porkchop é mais insano ainda, não basta ele ter usado uma moto Harley Davidson, ele simplesmente usa uma carreta, galera. Sim, vocês não estão escutando errado, ele simplesmente usou uma carreta num filme para destruir um dos... como é o nome daquele cara? Tinha um carro gigante no filme que eu me esqueci o nome, que era o Sweeper, lembrei do Sweeper. Ele simplesmente usa essa carreta que ele tinha para destruir um dos Sweepers. Mano, o cara era insano, mano. Eu gostava muito do Porkchop. Tinha o Monkey, sim, o nome do cara era Macaco. Macaco! E ele basicamente era o membro ali que era o alívio cômico da série, né? Que ele sempre tava com medo, tinha medo de correr nos reinos. E ele era o pior piloto, ele não sabia dirigir muito bem, mas é muito engraçado, principalmente pelos comentários do Monkey. Tipo, o Monkey aparecia, era engraçado. Ele também gostava lá da mulher que comandava as corridas, né? Que selecionava os pilotos para ir pra corrida, pois não era todo mundo que entrava nas corridas. Ela sempre selecionava 6 pilotos para não dar muita intriga, porque tem uns pilotos lá que tem rivalidades, né? Que eu acabei de explicar agora durante a apresentação dos personagens. E, enfim, o Monkey era muito engraçado, tipo, eu não sei porque ele lembra um amigo meu, o Vitor, eles tem uma personalidade bem parecida, né? E o meu personagem favorito da Metal Manix, que era o Taro. Cara, pra definir o Taro é simplesmente Shed. O Taro é Shed. O cara é equilibrado, o cara é bruto nos momentos necessários. O cara, ele tem postura de líder, nada abala ele não tem medo de nada. E ele é o mais normalzinho ali da Metal Manix, né? Mas ele também é meio doido das ideias. O Taro, galera, como eu falei, o cara simplesmente é Shed. Ele pegou a Lani, que eu lembrei o nome dela agora, que organizava as corridas. Ele pegou a Lani no primeiro filme e no final desse filme, né, que é Acelerou Isso, deu a entender que ele pegou a Carla, né? Simplesmente o cara era Shed, era bruto e pegava a mulher ainda. Simplesmente o que tem pra definir o Taro era Shed, por isso que eu gostava muito dele, até hoje eu gosto. Pois ele é um personagem ali equilibrado do Metal Manix, né? Ele não é um completo ceboso, também não é um gado que nem um Monkey e é inteligente. Enfim, o Taro ali é um dos personagens mais legais ali da série que você vai assistir. Ele também apareceu no primeiro filme. E bom, uma coisa que eu esqueci de citar sobre os Metal Manix é que o Turk, ele foi o único piloto desses caras, né, que não perdeu o carro nenhuma vez. O carro que ele começou na série, ele foi até o final e não chegou a perder o carro dele nenhuma vez. Igual a Carla também. Enfim, a trilha sonora deles era basicamente rock, heavy metal. Sério, a trilha sonora deles era muito boa. Tipo, pra quem é roqueiro vai gostar muito deles, porque eles só escutavam música pesada mesmo. Enfim, eu gostava muito disso do Hot Wheels, porque cada um tinha sua própria trilha sonora. Mas enfim, essa rivalidade entre essas duas gangues já era desde antes do começo da série, né? E essa rivalidade aumentou mais ainda depois que o irmão do Nolo, que na época era o líder da gangue, acabou fazendo uma corrida com o Torque. E meio que sem querer, por culpa do Torque, o irmão do Nolo acabou morrendo. E nisso aumentou a rivalidade mais ainda. Só sei que o início do filme basicamente começa o Nolo e o Torque, né, tirando aquele racha. E depois disso, né, os outros acabam recebendo uma mensagem do Kadin, que também era um personagem do primeiro filme, né. E nisso o Kadin pede a eles para se reunir no local lá. E nisso o Kadin fala que tem esses reinos de corrida, onde eles teriam que competir, né. E bom, nisso eles vão lá até o laboratório e descobrem quem tá por trás disso, né, é o Dr. Tesla, que também é um personagem do primeiro filme. E bom, o que tem de diferente do primeiro filme agora? É que basicamente agora os reinos de corrida eles têm um limite, você só tem 1 hora para ficar no reino de corrida.
E cara, basicamente esses reinos de corrida são bem mais insanos que do primeiro filme. Porque no primeiro filme, basicamente, você corria em equipes e todo mundo, entre aspas, era junto. Só que tinha aquela rivalidade de corrida, né? Ninguém tentava se matar um ao outro, era somente correr. Só que agora tem um pequeno problema, porque vocês lembram que eu falei dos drones? Pois é, os drones agora eles correm nos reinos de corridas. Pra quem não sabe quem são os drones, são um exército de robôs que a Galeron usa, né, para correr nesses reinos. E cada reino concluído, né, você ganhava uma Select Charger, que era uma espécie de cartão que dava muita vantagem durante as corridas. Era um negócio meio roubado. Porém tem uma plot em relação a esses a Select Chargers. Não sei se eu falei certo. Mas enfim, cara, esse filme é interessante porque ele não é só corrida. Ele traz alguns temas interessantes. Por exemplo, com o personagem Pork Chop, que na época que eu assisti, acontece um negócio com ele que eu achei engraçado. Só que hoje em dia, quando eu assisti, eu vi que é um negócio um pouco mais pesado e um pouco até de drama. Que tem um momento da corrida, que é uma corrida da água, que simplesmente o Pork Chop, né, fica com medo de correr nela e acaba meio que perdendo o carro dele nessa corrida por conta que ele tem muito medo de água. E nisso ele só não morreu porque tinha um dispositivo nos carros, né, que conseguia fazer o piloto retornar para a terra se caso ele entrasse em algum tipo de enrascada que ele não conseguisse sair. E bom, na época que eu assisti lá, por volta dos meus 8, 9 anos, eu achei engraçado, né? Poxa, o cara tem medo de água, o cara bem fortão, bombadão, tem medo de água e tal, um negócio ridículo. E quando eu fui reassistir hoje em dia, ele fala, né, que o motivo dele ter medo de água é basicamente por causa que quando ele era criança o pai dele deixou ele se afogar. Ou seja, foi um trauma que percorreu a vida dele e foi um trauma que percorreu durante a vida toda dele. Mesmo ele tendo ficado fortão, grandão, ele ainda se lembra desse trauma e por isso que ele tem medo de água, né? Tem medo de nadar, essas coisas. E é uma coisa bem interessante, cara, porque isso é abordado num filme para criança ali de 5, 6, 7 anos. Uma criança de 6, 7 anos não vai perceber isso, como eu não percebi na época. Só fui perceber depois de adulto. Tem um desenvolvimento muito bom para todos os personagens. Sério, todo mundo é desenvolvido ali. Claro que tem uns ali que não tem muito desenvolvimento, temos deixado um pouco de lado, mas todos têm. Tem a rivalidade entre o Mark e o Kurt, né? Que eles são dois irmãos, porque o Kurt acabou fazendo merda e o irmão dele acabou pegando 2 anos de prisão por culpa dele, por isso o irmão dele tem um ódio absurdo sobre o Kurt. Então todos os reinos de corrida, sempre o Mark tá tentando atrapalhar o Kurt. Tem essa rivalidade muito grande do Nolo sentir um ódio bastante pelo Torque por conta da morte do irmão dele, que lá no final do filme você descobre que o Torque não teve culpa, na verdade foi o irmão do Nolo que acabou sobrando na curva e morreu, e depois só foi perceber isso bem no final. É interessante ver durante o filme todo que o Nolo e o Torque, eles têm uma rivalidade muito grande, porém a gente percebe que o Torque, ele tem uma maturidade maior, tipo, ele não tentava puxar muita briga com o Nolo, ele farpava, sim, mas nunca tentava fazer nada de ruim contra o Nolo. Já o Nolo era um pouco mais... Já o Nolo, como era imaturo, sempre tentava ferrar com o Torque nas corridas. E ele só parou com isso lá no reino da Metrópole, que ele acabou sendo capturado pelo Sweeper, né, que era um carro gigante lá que capturava o piloto. E o Torque, né, que era a pessoa que ele mais odiava, foi salvar ele. E nisso ele ficou meio puto, né, porque simplesmente o cara salvou a vida dele, mesmo ele odiando tanto. E isso é bem interessante abordado no filme. Claro que isso na época lá eu percebi, porque não era um idiota quando eu tinha 7, 8 anos. Mas hoje em dia eu vi que é um negócio assim bem complexo, né, pra você mostrar pra uma criança. Tem também uma coisa que na época eu também não percebi, que também foi abordado nesse filme, que é a questão do complexo de inferioridade, que é em relação ao Vert. No terceiro filme ele acaba desistindo de correr com os pilotos por causa que ele viu que todo mundo tava ganhando corrida e tal, e a única coisa que ele tava fazendo era destruir os carros. Ele percebeu que aquilo ali não era pra ele e acabou caindo fora. Isso é bem interessante, né? Porque, cara, pra que abordar isso? Era só basicamente se resumir tudo em corrida e tal, ter aquelas rivalidades ali bem toscas, mas, cara, esse filme, essa série de filmes no caso, ela tem uma complexidade muito grande. Assim, cara, eu recomendo muito, muito que vocês assistam esses filmes. Porque, cara, pra quem gosta de carro, claro, pra quem gosta do tema. Porque, pra quem não gosta, eu não vou recomendar, porque não vai ter graça assistir. Mas pra quem gosta de carro, assista. O CGI é um pouco datado, sim, porque é um filme lá de 2004, 2007. Mas o CGI ainda é bonito, cara. Lembra aquele CGI lá de PlayStation 3. Mas enfim, cara, reassistir esses filmes foi muito bom pra mim, porque eu relembrei bastante da minha infância. Inclusive, eu tenho uma coleção de carrinhos da Hot Wheels aqui, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, que é meu xodó. Embora eu já tenha perdido, acho que talvez uns 30 dessa coleção aí, né? Porque sempre vinha um primo aqui pra minha casa e roubava uns 2. Mas a minha coleção era bem maior do que essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Pois é, galera, foi bom assistir esses filmes, bateu aquela nostalgia de criança.
lembrar daqueles sábados que eu ficava torcendo para não ser nenhum filme da Barbie ou do Max Steel e vi um Hot Wheels. Tinha vezes que eu esperava um mês, né, para assistir a sequência do filme. E Hot Wheels também teve outras sequências de desenho. Teve o Battle Force 5, se eu não tô enganado, ele chegou ali em 2012 ou foi 2010, foi mais ou menos por essa época aí. Ele é legalzinho, mas nem chega aos pés de Hot Wheels Accelerations, mas também é legalzinho, vale a pena você dar uma olhada se você quiser. Eu não assisti ele todo, pois era uma época que eu estudava de tarde, ele passava lá por volta de meio-dia, não dava tempo para assistir, enfim, eu não tinha muito tempo para assistir ele, mas era bom. Teve, se eu não tô enganado, acho que teve 5 ou foi 4 temporadas lá. Tem uma temporada lá que aparece vários pilotos. Ele tem a mesma mecânica, só que dessa vez de ser todo mundo contra uma corrida, basicamente é todo mundo junto numa batalha de um reino lá, pra tentar vencer tanto os... Eu me esqueci lá, eu sei que tinha 2 vilões lá, tinha uns caras que eram robôs e tinha uns lá que eram os animais. Uma coisa também que eu esqueci de citar no Hot Wheels Accelerations, que também durante os filmes aparece uma nova gangue, vamos dizer entre aspas, né? Que é uma nova organização, né, que é os Silencers, que entravam nos reinos de forma escondida para confundir tanto os pilotos como os drones, né? Só assistindo aí vocês vão entender, porque também tem uma plot em relação aos Silencers. E também lançou um lixo, que eu acho que foi em 2013 ou foi em 2014, que foi os Hot Wheels, acho que foi Team Hot Wheels o nome, nem lembro direito o nome. Cara, eles fizeram uma merda de um Hot Wheels misturado de 3D com CGI, com aquela animação tipo de Keep Butowski, tá ligado? A animação não é ruim, mas não combina, velho, com Hot Wheels. Cara, simplesmente esse desenho aí, ele é uma humilhação ao Battle Force 5, que tinha uma pegada séria, só que um pouco mais humorada, e com o Accelerations, mano, porque basicamente é um Hot Wheels que tem aquelas, tá ligado, aquelas pistas que você compra de brinquedo da Hot Wheels, que passava dentro da cidade. Basicamente a mesma coisa com o Hot Wheels City, ou Team Hot Wheels, que é uma bosta, não vale a pena. Eu ainda recomendo você que assiste Battle Force 5, porque ele é legalzinho também, lembra um pouco o Hot Wheels Accelerations. Se vocês quiserem, porque eu acho que esse vídeo não vai dar muita view, eu posso reassistir Hot Wheels Battle Force 5 e trazer uma review aqui no canal para saber se vale ou não a pena assistir, dar um resumo sobre a história, mas enfim. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Esse vídeo aqui não é um vale ou não a pena assistir, na verdade esse aqui é só um vídeo especial que eu queria comemorar, né, relembrar um pouco da minha infância e também porque, como recentemente eu tirei minha carteira de motorista, acho que foi interessante também ver que a realidade é bem diferente da ficção, né? Quem já tem uma noção de dirigir e for assistir esses filmes do Hot Wheels vai ver que tem muita coisa mentirosa, tem coisa absurda, né, que na época eu não percebia quando era criança, porque eu achava que era possível, mas realmente não é possível, galera. É totalmente diferente. Até mesmo no GTA tem umas coisas que é impossível de você fazer na vida real. Pois é, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que muita gente do canal aqui é muito nova, tem por volta dos 14, 13, 12 anos. Talvez, infelizmente, nunca teve o gosto de conhecer esses filmes, pois eles passaram lá na época de 2007, 2008, 2009, 2010, por aí. Muitos de vocês talvez nem eram nascidos. Um exemplo do inscrito aqui do canal, Arthur Toquito, que nasceu em 2011. Então, provavelmente, ele nunca nem assistiu esse desenho. Então, Arthur Toquito, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, cara, dá uma olhada nesses filmes da Hot Wheels. Tem no Google pra você assistir, tá? É bem fácil de vocês acharem ele pra assistir. E é isso, rapaziada. Quem gostou da nostalgia, deixa o like. Se você é novo, se inscreve aí no canal. E é isso, até o próximo vídeo.